Olá, estudante, tudo bem com você? Meu nome é Edneia, eu sou professora de Ciências e eu tô aqui hoje com a Márcia. Ei, Márcia, tudo jóia? Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre o movimento que a Terra realiza. O movimento que ela realiza em torno de si própria, né? E o movimento que ela realiza em torno do Sol. Então, o tema da nossa aula hoje é o quê? Movimentos da Terra. Essa aula é dedicada ao 8º ano do ensino fundamental e nós iremos então trabalhar a seguinte habilidade de representar os movimentos de rotação e translação da Terra. Vocês vão entender o que são esses movimentos de rotação e translação, mas na verdade vocês já até viram isso lá no 6º ano, né? E analisar o papel da inclinação do eixo de rotação da Terra em relação à sua órbita, na ocorrência das estações do ano, com a utilização de modelos tridimensionais. Bom, nessa aula, pessoal, eu gostaria de começar com uma perguntinha para vocês. A ideia, né, de que o nosso planeta está em movimento é muito interessante. A gente sabe que o planeta está em movimento. Então, nesse exato momento, a Terra está girando. Por que a gente não percebe esse movimento? Por que a gente não sente esse movimento de rotação que a Terra está fazendo? Bom, para começar, imagine, por exemplo, quando você está dentro do carro. Você está sentindo o movimento que o carro está fazendo quando ele está lá a 60, 70, 80 km por hora? Você não sente o movimento. Se ele frear bruscamente, você vai sentir porque o seu corpo tende a continuar em movimento. A Terra é da mesma forma. Então, se nós estamos na Terra, nós também estamos girando juntamente com ela, assim como nós estamos no carro, não sentimos o movimento dele porque a gente também está fazendo um movimento com ele. Na Terra funciona da mesma forma. Então, por isso que quando ela gira, nós não sentimos esse movimento porque nós também estamos girando juntamente com ela, né, de acordo com o local que nós estamos inseridos, ok? Bom, para a gente entender um pouco mais como que ocorre esse movimento de rotação, eu trouxe para vocês um experimento que nós iremos então falar e fazer esse movimento de rotação e ver como que a luz solar incide sobre o planeta Terra durante esse movimento. Vamos lá? Pessoal, então eu trouxe aqui um experimento para a gente poder verificar como que ocorre esse movimento da Terra, né, e como que é a incidência solar sobre o planeta Terra. Então, suponhamos que a minha lanterna fosse o Sol e aqui o planeta Terra. Eu vou ligar para que ele gire, né? Porque o planeta está realizando o movimento de rotação, que é o giro em torno de si mesmo. Porém, o planeta Terra ele não está plano com relação ao Sol. Ele tem uma inclinação que gira em torno de 23 graus, que permite, né, com que a incidência solar fique um pouco mais forte em determinados locais que outros dentro do hemisfério. Então, o que está acontecendo aqui? A incidência da luz solar durante o movimento de rotação é diferente. O Sol não está se movendo, o Sol está fixo. Quem está se movendo é o planeta Terra. Ele não só gira em torno de si mesmo, como é esse movimento que ele está fazendo aqui, como também vai girar, né, ao redor do Sol. Esses movimentos vão gerar diferentes consequências para o planeta, né? Como, por exemplo, as estações do ano, o dia e a noite, né? O ano, a formação dos 365 dias. Então, olha só, durante o movimento de rotação que a Terra está realizando aqui, ó, eu vou deixar minha Terra plana novamente, só para poder explicar melhor. Durante esse movimento de rotação que a Terra está fazendo, esse movimento gira em torno de 24 horas. Às vezes a gente tem a sensação de que os dias estão mais curtos, mas na verdade, pessoal, se a gente parar para pensar, há cerca de 1,4 bilhões de anos atrás, esse movimento de rotação que a Terra faz, ele era em torno de 18 horas, ou seja, os dias não estão mais curtos. A gente às vezes tem a sensação por causa da nossa correria mesmo, mas o dia está tendo as suas 23 horas e 56 minutos, né? Ou seja, quase 24 horas normalmente. Então, é somente uma sensação que a gente tem de que os dias estão mais curtos. Eles foram mais curtos há muitos bilhões de anos atrás, tá ok? Então, o movimento que a Terra realiza ao redor de si mesma é chamado de rotação e ele é o movimento que determina dia e noite. Esse movimento, ele sempre vai ocorrer
no mesmo sentido, numa mesma direção, que é no sentido oeste para o sentido leste. A sensação que nós temos, né, quando o Sol nasce no sentido do leste e vai para se pôr no oeste, porque é o inverso do movimento que a Terra está realizando. Mas, só para a gente fechar aqui com relação à incidência solar, vejam bem, enquanto um lado do globo está sendo iluminado pelo Sol, o outro lado do globo não está. Esse lado que está sendo iluminado é dia, o outro lado do globo vai ser noite. E a inclinação da Terra vai fazer com que ocorra a incidência solar diferente nas diferentes regiões do planeta, né? Nós vamos ver ao longo da nossa aula como que essa incidência ocorre e quais são as consequências dela. Bom, então, tridimensionalmente, o que eu gostaria que vocês entendessem era isso: o movimento da Terra, a incidência da luz solar nos diferentes pontos desse globo, ok? Vamos agora para a nossa explicação teórica. Então, vamos voltar aqui para a gente poder entender teoricamente como que esse movimento ocorre e quais as consequências desse movimento para as nossas vidas, para o nosso cotidiano. Então, olha só, o movimento que a Terra faz, que eu mostrei para vocês no nosso experimento, né, mostrando o giro da Terra com a iluminação solar, esse giro que a Terra faz em torno de si mesma é chamado de rotação. E como eu falei também, ele demora em torno de 24 horas. Sempre vai acontecer no sentido oeste para leste. Ah, professora, mas o Sol não nasce no leste e se põe no oeste? Sim, mas o movimento da Terra não tem a ver com essa questão do nascer e o pôr do Sol. Então, é o oposto. Enquanto ela está se movendo do oeste para leste, o que nós vamos visualizar é o nascer do Sol no leste e o pôr do Sol no oeste, ok? Por causa também desse movimento. Bom, então, o movimento de rotação que a Terra realiza em torno do Sol, ele vai nos dar a sucessão dos dias. Então, nós vamos ter 365 dias num ano, né? E dias e noites, é claro, devido à diferença de iluminação, como eu mostrei ali na prática, do Sol iluminando uma parte do globo, enquanto que a outra parte não vai ter iluminação. Então, aonde está ocorrendo a iluminação, aonde o Sol está incidindo sobre a Terra, vai ser dia. A região na qual não tem a iluminação será noite. Então, por isso que nós temos essa diferença da iluminação ocorrendo, então, a diferença entre dia e noite. Por isso que a noite vai ser escura e os dias mais claros por causa da incidência solar, da alta incidência solar, ok? Bom, isso acontece também, gente, o seguinte: essa incidência que ocorre do Sol sobre o planeta Terra, durante o inverno no hemisfério norte, ela vai ser mais baixa. A incidência solar na região norte vai ser mais baixa, enquanto que essa incidência aqui no hemisfério sul vai ser verão, enquanto lá no hemisfério norte é inverno. Então, a incidência na região do hemisfério sul é maior, a incidência do Sol é maior. Portanto, nós temos dias mais quentes durante o verão, enquanto que o outro hemisfério norte, vão ter dias mais frios. Isso também é consequência da diferença da iluminação do Sol sobre a Terra. Bom, não somente o movimento de rotação acontece, gerando aí dias e noites para a gente, em torno de 365 dias, mas ocorre também um movimento de translação. O que é o movimento de translação? O Sol, ele está paradinho lá, o Sol não gira, a gente tem essa sensação de que é o Sol que está se movendo, mas quem está movendo é a Terra. Então, enquanto ela realiza o movimento de rotação, e aí esse movimento de rotação ocorre em 24 horas. Já quando ela dá a volta ao redor do Sol, que é chamado de movimento de translação, o tempo que ela gasta para dar essa volta aqui, ó,
desse videozinho que vocês podem ver, o tempo que ela gasta é de 365 dias. Então, movimento de rotação 24 horas, movimento de translação 365 dias. Esses dois movimentos fazem com que nós tenhamos essa diferença do dia para a noite e da quantidade de dias dentro de um ano. Esse movimento de translação, ele é extremamente importante para que a gente tenha a sensação e para que nós tenhamos consequências como as estações do ano. Então, uma das consequências do movimento de translação é a estação do ano. Vejam bem nessa imagem aqui, ó. A Terra, ela tem um eixo inclinado, ela não está totalmente retinha sobre a órbita, ela vai ter um eixo de inclinação de 23 graus, mais ou menos, tá? E aí, o movimento que ela está realizando de translação ao redor do Sol não é um movimento circular, ele é um movimento elíptico. Olha só, em alguns períodos a Terra vai estar mais próxima do Sol, então o Sol está aqui na região central. Quando ela está nessa região aqui, ela está mais próxima do Sol. Já quando ela está nessa região, ela vai estar mais longe do Sol, né? Então, o movimento da Terra, quando ela está distante do Sol, que são essas duas posições aqui, é chamado de afélio durante a translação. E durante o movimento que ela está mais próximo do Sol, que são essas duas posições que estão, é chamado de periélio. Então, esses dois movimentos também vão marcar a intensidade da iluminação, do calor, né, por causa dessa incidência solar que vai vir sobre o planeta. Outra consequência, como eu falei para vocês, do movimento de translação seriam as estações do ano. Então, eu vou ter estações muito bem definidas e marcadas de acordo com o movimento que a Terra está realizando em torno do Sol e também por causa da proximidade e do afastamento da região solar. Nós vamos ter, então, as 4 estações muito bem marcadas, né? Vamos ter primavera, outono, verão e inverno. Então, essas 4 estações são as 4 estações presentes em todo o planeta. Geralmente é o inverso, né? Enquanto uma região do hemisfério sul estiver no verão, o hemisfério norte vai estar no inverno e vice-versa. Enquanto ele estiver no verão no hemisfério norte, no sul nós vamos ter o inverno, ok? Então, essa ocorrência das estações é devido ao movimento de translação que ocorre da Terra girando, né, fazendo o movimento elíptico ao redor do Sol. É só isso? Não, nós vamos ter várias outras consequências, né? O fuso horário muda. Vocês já devem ter reparado que às vezes a gente está numa região e quando você fala, se você tem família, se você tem colegas, ou até mesmo quando a gente assiste um jornal, aqui às vezes está à noite e quando você vai ver uma reportagem, do outro lado do mundo está de dia. Isso também é ocorrência, né, consequência dos movimentos da Terra. Bom, então tá aqui, ó. Nós vamos ter 2 nomes dados ao início e fim das estações. Nós vamos falar melhor sobre eles nas nossas próximas aulas, mas só para vocês compreenderem, nós vamos ter o solstício e o equinócio. São nomes complicadinhos, né? Nomes diferentes, mas o que isso significa para a gente? O solstício, né? Ele vai marcar aqui, ó, o início do inverno em dezembro na região do hemisfério norte. Então, olha só, nós vamos ter solstício, depois equinócio, que vai marcar o início da primavera. Do equinócio para o solstício de junho, nós vamos marcar então o início do verão no solstício de junho. Vindo aqui para o equinócio em setembro, marca-se o início do outono, que é a transição entre o verão e o inverno. Então, nós vamos ter esses 2 eventos ocorrendo, solstício e equinócio, durante 4 épocas do ano, né? Inverno, a primavera, o verão e o outono. Então, esses movimentos vão marcar o início das estações. Bom, pessoal,
para a gente poder entender, então, e compreender melhor como que ocorre esses movimentos, como que essa incidência solar ela atua sobre o planeta, nós podemos fazer algumas atividades e nela nós vamos, então, verificar o que a gente aprendeu. Então, vamos lá. Durante a translação da Terra e em função da sua obliquidade e também da esfericidade, o ângulo de incidência dos raios solares se modifica durante todo o ano. Assinale a única alternativa correta sobre os fenômenos observados quando ocorrem os equinócios durante o ano. Então, vamos lá. Letra A. A incidência do Sol é vertical sobre o Equador e mais oblíqua perto dos polos. Será que isso é real? Quando a gente verifica a incidência solar durante, próxima ao Equador, ela é mais oblíqua do que na região dos polos? Vamos ver as outras alternativas. Letra B. A incidência do Sol é perpendicular ao Trópico de Câncer e oblíqua no Equador? Bom, acho que ela não é perpendicular ao Trópico de Câncer. A incidência do Sol é perpendicular ao Trópico de Capricórnio e oblíqua na latitude dos 23 graus. Também não ocorre dessa forma, né? Letra D. A duração do dia é maior que a duração da noite no hemisfério sul? Não. Na verdade, nós não temos diferença na duração do dia e da noite. Vai depender da estação do ano também, né? Essa questão da incidência solar vai modificar com relação à estação do ano. A duração do dia é menor que a duração da noite no hemisfério sul? Então, o movimento contrário também não acontece. Nós vamos ter estações que vão definir dias e noites mais longas. Então, a resposta correta aqui para a gente seria a letra A. A duração do dia e da noite permanece a mesma durante o equinócio e na qual é marcado pela incidência solar vertical ou perpendicular na linha do Equador, né? E mais oblíqua perto dos polos. Bom, pessoal, então vamos aqui analisar de novo no globo, só para a gente entender a questão dessa incidência solar sobre o planeta Terra e como que ela vai influenciar na região do Equador. Então, olha só, lembra que o planeta Terra está inclinado, então ele vai ter uma inclinação de 23 graus, né? Então, vamos supor que isso aqui seja uma inclinação de 23 graus. Quando os raios solares vão incidir sobre essa região, durante o equinócio, nós vamos ter uma maior incidência solar na região do Equador. O que é a região do Equador? É a região que marca o meio do planeta, né? Então, nós vamos ter região do hemisfério norte e hemisfério sul, os polos da Terra, né? E a região do Equador é uma linha imaginária que está aqui marcando essa divisão entre os dois hemisférios. Então, a incidência da luz solar sobre o planeta Terra durante o equinócio, ela vai ser, né, na vertical e vai ter uma incidência maior na região do Equador do que na região dos polos. Então, na região dos polos, ela vai vai alcançar regiões mais abrangentes, enquanto que na região do Equador vai ser mais intensa, provocando o que nós chamamos, né, de calor. Então, a região do Equador é uma região que é mais amena não, na verdade ela é mais quente. Porém, nós vamos ter nessa região um equilíbrio maior, porque você não tem essa diferença de incidência solar como ocorre, por exemplo, nos polos do planeta Terra, ok? Então, a resposta correta dessa questão seria a letra A, né, que a duração do dia e da noite vai permanecer a mesma durante o equinócio, marcada pela incidência dos raios solares na vertical ou então perpendicular, ou seja, inclinado, né, a linha do Equador e mais oblíqua perto dos polos, ok? Bom, pessoal, na aula de hoje nós então
aprendemos sobre os movimentos da Terra, quais as consequências desses movimentos. Nossas referências estão aqui nos slides no final da nossa aula. Se você não assistiu às aulas anteriores, que também falam sobre o sistema solar, sobre como foi formado, nossas aulas estão disponíveis no site do Se Liga na Educação para vocês acessarem. Se ficou alguma dúvida, mande para a gente no nosso Tira Dúvidas, que nós estaremos aqui para responder. Muito obrigada pela sua companhia e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá! Tchau, tchau!